profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Qualquer pessoa que viveu nas últimas décadas não pode negar a assustadora decadência moral da sociedade moderna. Nos dias de Noé, a violência, o egoísmo e a decadência moral levou à destruição pelo dilúvio. Na época de Ló, a abundância de riquezas, tempo, perversão sexual e orgulho corrompeu os corações do povo de Sodoma e Gomorra, levando à aniquilação destas cidades por fogo vindo do céu. E, considerando os nossos dias, deveria mesmo ser surpreendente que a violência desenfreada, a ganância, a perversão de hoje possa atrair os juízos do céu? À medida que nos aproximamos das horas finais da história da Terra, Satanás lança seus enganos mais mortais contra a humanidade. A Bíblia adverte que nos últimos dias haveria um aumento drástico no espiritualismo e no ocultismo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A prática de se comunicar com os mortos, que é proibida pela Bíblia, está se tornando rapidamente aceitável mesmo em igrejas tradicionais. Programas de televisão e filmes com temas de bruxaria e ocultismo têm tornado-se extremamente populares, especialmente entre os jovens. Apesar de todo esse espiritismo desenfreado e imoralidade, a Bíblia ensina que onde o pecado abunda, a graça transborda ainda mais. Um ponto positivo e empolgante nesses últimos dias é a promessa profética de Jesus de que antes de seu retorno, o Evangelho chegaria a todo o mundo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. No passado, parecia impossível comunicar o Evangelho aos quatro cantos da terra. Mas agora está se tornando realidade. Através de missionários, livros, transmissões via satélite, mídias sociais e internet, a verdade de Deus está se espalhando rapidamente pelo mundo. A mensagem da salvação nunca esteve tão perto de todos como hoje. A Bíblia revela que estamos vivendo nos últimos dias da Terra. O aumento do conhecimento, a ganância da humanidade e a falta de compaixão, a destruição do planeta, a instabilidade global e a explosão de interesse pelo ocultismo atestam que o fim está próximo. Os últimos sinais já estão acontecendo. A Bíblia adverte que forças opostas como o bem e o mal acabarão levando este planeta à batalha do Armagedon. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Embora a Bíblia não especifique o evento crucial exato, ela nos fala sobre as cenas dramáticas que se seguirão. No entanto, antes do caos final que varrerá este planeta, a última mensagem de misericórdia iluminará o mundo. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Com o início do grande tempo de angústia, os cristãos que forem fiéis a Deus experimentarão uma maravilhosa onda de poder do Espírito Santo. Este grande poder iluminará o povo de Deus com ousadia enquanto testemunham de Deus, suplicando a reforma das igrejas e chamando os perdidos a Cristo. Estão firmes na palavra de Deus, clamando a todos que se arrependam de seus pecados e obedeçam aos mandamentos de Deus. Uma atmosfera de avivamento impulsionada pelo Espírito Santo tomará conta do mundo. Ministros e membros da igreja trabalharão juntos para a salvação das almas. À medida que a obra do Espírito Santo torna-se cada vez mais forte, Satanás lançará seu engano mais poderoso. Eventos sobrenaturais se intensificarão. Demônios enganadores se passarão por mortos. Se passarão por entes queridos que já faleceram.
e por santos bíblicos da antiguidade. Eles dirão palavras de paz e esperança, ao mesmo tempo em que apresentam doutrinas falsas e erros perigosos. A Bíblia nos adverte sobre isso. Porque são espíritos de demônios que fazem milagres. Como você pode imaginar, essas manifestações sobrenaturais exercem uma influência tremenda sobre o povo, e poucos se oporão a elas. Até este momento, os líderes políticos e religiosos têm se mostrado impotentes para conter uma crescente onda de maldade e desastres naturais do planeta. O livro do Apocalipse prevê que um poder maligno irá subjugar os governos do mundo, promulgando leis sobre como as pessoas devem adorar a Deus. À primeira vista, parecerá que essas leis promovem a moralidade e a preservação da terra. Mas, na realidade, estão preparando o mundo para abraçar a marca da besta e o anticristo. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Mas esta não é a primeira vez na história que algo assim acontece. No livro de Esther, o governo persa promulgou uma lei determinando que todos os filhos de Deus fossem executados, porque alguns deles não desobedeciam os mandamentos de Deus, mas pela intercessão da rainha Esther eles foram poupados. Você também se lembra da história do livro de Daniel, capítulo 3, onde o rei babilônico Nabucodonosor ordenou que todos em seu reino se curvassem e adorassem uma enorme imagem de ouro que ele havia forjado. No entanto, 3 jovens hebreus sabiam que essa ordem era uma contradição direta ao segundo mandamento referente à idolatria. Determinados a permanecerem fiéis a Deus, eles se recusaram a curvar-se diante da estátua. O rei ficou furioso e ordenou que fossem lançados em uma fornalha ardente. Mas Deus interveio milagrosamente e salvou suas vidas. Da mesma forma, o profeta Daniel foi lançado na cova dos leões porque se recusou a desobedecer o primeiro mandamento e a orar ao rei Dario. Porém, mais uma vez, Deus o livrou. O livro de Apocalipse nos diz que acontecerá a mesma coisa nos últimos dias. Governos mundiais, sob a influência do poder da besta, obrigarão todos a adorarem de uma maneira que viola os mandamentos de Deus. Será assim no fim dos tempos? O povo de Deus terá que defender a verdade, em um tempo em que o mundo pisoteia a lei de Deus. Satanás irá unir o mundo para perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus, segundo a Bíblia. E será neste momento que o diabo realizará seu engano mais poderoso. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Podemos não saber a localização ou cenário exatos, talvez no Oriente Médio. Mas em algum momento, antes do fim, a Bíblia nos diz que Satanás aparecerá visivelmente, a fim de colocar em prática o seu engano mais terrível. Ele aparecerá fingindo ser o Messias. Ser radiante e carismático aparecerá alegando ser Cristo. Todos os meios de mídia repercutirão este ser sobrenatural que realiza milagres extraordinários. Por onde quer que ele for, parecerá que os doentes são curados e os mortos ressuscitados.
Em meio a esses falsos milagres, e por meio de uma tremenda cobertura da mídia global, as pessoas serão facilmente enganadas. O mundo receberá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso desencadeia uma influência sem precedentes sobre as nações do mundo. A notícia se espalha de que o Messias chegou, que Jesus finalmente voltou para salvar o mundo. Ele repetirá muitas das mesmas palavras que Jesus proferiu. Estas imagens são transmitidas ao redor do mundo e milhões acreditam nelas. Sua aparição global dará a impressão de que as Escrituras se cumpriram, que diz que todo olho o verá. Muitas religiões mundiais, em seus ensinamentos e profecias, estão ansiosamente aguardando a vinda de algum tipo de Salvador. É claro, os judeus ainda estão esperando o Messias. A maioria dos muçulmanos também espera o retorno de Jesus. Os hindus estão à procura da 10ª encarnação de seu Deus, Vishnu. E, de acordo com as suas escrituras, os budistas do mundo estão buscando Maitreya, uma futura encarnação de Buda. Agora você entende por que a aparição deste ser dará a impressão de que as orações e profecias de todas as religiões se cumpriram. Mas a Bíblia adverte claramente em 2 Coríntios 11, que diz que Satanás pode até mesmo se transformar em um anjo de luz. Infelizmente, este não é o Jesus que as pessoas estão aguardando. É Satanás, disfarçado de Filho de Deus. Ao fazer isso, o diabo conseguirá unir as principais religiões do mundo para reforçar seu sistema de culto falsificado. E assim, o diabo dá início